Bom, quantos se lembram daquilo que foi pregado a semana passada? Deixa eu ver. Uma a cada 10 pessoas, já está bom. O que foi pregado a semana passada? Nós falamos sobre santificação, sobre humanismo e falamos sobre algumas perguntas que as pessoas me fazem no dia a dia da igreja, no dia a dia do pastoreio. Eu quero ler novamente Malaquias capítulo 3, verso 18, se você pode me acompanhar, e nós vamos continuar aquela pregação. Então, a Malaquias 3,18 diz assim, vamos ler todo mundo junto? Então, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? A palavra do Senhor ela é muito clara. Existe uma diferença entre a pessoa que serve a Deus e a pessoa que não serve a Deus. Essa diferença, ela precisava estar latente na nossa vida, sem a gente ter que falar nada. Um dia, queridos, eu fui visitar uma pessoa no hospital, fiquei muito feliz. Muito feliz. Estou falando isso daqui para a glória do Senhor. Eu estava visitando uma pessoa no hospital, e quando eu cheguei na portaria do hospital, sempre a gente tem que tirar a carteirinha de pastor, da Convenção Nacional das Igrejas de Cristo, mostrar para eles, e aí eles pegam a identidade, conferem e liberam para a gente visitar o paciente. É assim que acontece o protocolo. E um dia eu fui num hospital e eu cheguei lá e falei, olha, eu vim visitar uma pessoa, e a menina da recepção falou, quem é a pessoa? Aí eu falei, eu sou pastor, e aí eu preciso fazer uma visita para esta pessoa. Aí ela foi lá, olhou o nome, ela está na UTI essa pessoa. E eu disse, você quer minha identificação? Ela, não precisa, dá para ver que o senhor é pastor. Fala para a pessoa que está do seu lado, dá para ver que você é crente? Só de olhar para você? Dá para ver que você é cristão? Só de olhar para você? Amém? Dá para ver, queridos? Dá para enxergar que você é um cristão? Isso é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se eu tiver que falar para alguém que eu sou cristão, tem algum problema nisso daí. Se alguém convive comigo mais de uma semana e eu ainda tiver que falar para ele que eu sou cristão, foi tarde. Porque no primeiro contato, no primeiro dia, ele precisa saber que eu sou cristão, ou não? Sim ou não? Precisa. Jesus falou isso, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, né? E aí no mundo tem muita coisa oculta, e agora também tem um crente oculto. E depois que a gente não precisa mais abrir a Bíblia, só ligar, aí que o crente se ocultou mesmo, né? Antigamente a característica era camisa manga longa, uma Bíblia debaixo do braço, né, irmão? Você pegava a Bíblia do irmão, aquele couro da Bíblia estava assim desgastado, onde que ele ficava com ela aqui, de tanto suor, para a glória do Senhor. Então hoje, qual é a diferença que tem entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus? Essa diferença, ela é notada no nosso comportamento, amém? Como é que vai notar essa diferença? No nosso comportamento. Por isso nós estamos reiterando. A semana passada nós falamos sobre o homossexualismo, ainda que não somos contra nenhum homossexual, e nem Deus é contra. Nós falamos como se comportar em relação a problemas com tatuagem, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre esses assuntos. Hoje, como a semana passada ficou apertada e vocês me emprestaram 15 minutos, eu vou falar sobre 2 assuntos hoje relacionados ao tema que as pessoas perguntam muito para mim. Então eu quero falar hoje sobre casamento e depois sobre festa junina. Agora toda semana alguém me pergunta se dançar quadrilha é pecado ou não é, né?
Olha lá, vamos lá, tchum, 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 né? É pecado, vamos ver o que a Bíblia fala, vamos ver os fatos históricos, 1, 2, 3. Bom, primeira coisa, divórcio é permitido? Diga para a pessoa que está do seu lado, permitido é, abençoado não. Em nenhuma hipótese Deus abençoa o divórcio. Pastor, por que está assim? Porque está aqui na Bíblia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 9 até o 11: portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Foi Jesus que estava reafirmando o que está no Velho Testamento. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, porém desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Repete comigo, macho e fêmea. Que passar disso é loucura. Então, queridos, em nenhum momento a Bíblia Sagrada diz que Deus abençoa o divórcio. Em nenhum momento. Não existe bênção, não existe da parte de Deus falar, não, Deus chegar em você e falar assim, olha, pode divorciar que eu vou te abençoar. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia fala, queridos, de circunstâncias aonde o divórcio é permitido, mas em nenhuma circunstância Deus gostaria que fosse o divórcio a única a solução para esse problema. O que a Bíblia diz? Malaquias capítulo 2, verso 16, Deus fala algo para mexer com as nossas almas. Deus fala assim, olha, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Vamos lá, todo mundo junto? Deus odeia o divórcio. Olha lá, nessa versão está escrito, fala assim, olha, eu detesto o divórcio, diz o Senhor de Israel. Então, toda vez que Deus vai falar sobre divórcio, Ele fala de maneira pesada, de maneira forte, de maneira intensa, para chocar a nossa alma, para bater pesado na nossa muleira. Oxa, muleira, da onde eu tirei isso, meu Deus? É aquele negocinho, aquele ossinho que não fechou na cabeça do neném, viu gente? Amém? Todo mundo lembra desse nome ainda? Quando eu era... Lá em casa nascia um menino todo ano, né? E aí toda vez que a gente ia pegar um menino, a minha mãe gritava lá, cuidado com a muleira! Não bate na muleira dele. Acho que tem uns meninos que faltam um parafuso de tanto alguém mexer na muleira desse. Então, queridos, em nenhum momento a Bíblia diz assim que Deus tem alguma saída honrosa para o divórcio. Não tem. Não tem. Então, quando você for pensar em divórcio, pensa a respeito do divórcio na perspectiva de Deus. Agora eu vou falar por que Deus age assim. Segunda coisa, Deus permite, mas não concorda. Aqui em Mateus 19:8, Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar. Quem permitiu foi Deus ou Moisés? Moisés, porque eles insistiram muito com Deus. Moisés permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do seu coração. Então, em que situação aqui que Moisés permitiu o divórcio? Por causa da dureza. Porque o coração duro não consegue perdoar, não consegue relevar, não consegue se curar de situações, de circunstâncias que atrapalham, que destroem o relacionamento. Então Deus, na pessoa de Moisés, Ele permitiu nessa situação. Em terceiro lugar, Deus também permite o divórcio por causa de relações sexuais ilícitas. Presta atenção, Deus permite, mas não abençoa.
permitir é uma coisa, abençoar é outra. Amém, irmãos? Está escrito assim aqui, Mateus 19, 19. Eu vos digo, Jesus está dizendo, porém que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou relação sexual ilícita, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então está aí. Jesus fala algo muito sério aqui. Jesus fala assim, qualquer divórcio que tenha acontecido fora do contexto ali relacionado, aonde houve flagrante, aonde houve confissão, aonde houve a relação sexual fora do casamento, aonde houve fornicação, aonde houve um ato libidinoso, problemático, ali Deus está dizendo assim, olha só, nesse caso, por causa da dureza do seu coração, você pode divorciar. Mas se você chegar na sua mulher, ou chegar no seu marido, e conseguir perdoar, a saída melhor que Deus dá, é o perdão, é a cura, é a reconciliação. Essa é a melhor saída que Deus dá. Essa é a melhor saída que Deus dá. Quando isso for possível, diga para a pessoa que está do seu lado, quando for possível. Divórcio por causa da fé e do abandono. Segunda maneira que Deus permite o divórcio, por causa da fé e porque também você foi abandonado pelo seu cônjuge, foi abandonada. Quantas vezes isso tem acontecido na nossa sociedade? 1 Coríntios capítulo 7, verso 13 ao 15, eu estou correndo por causa do tempo. Está escrito assim, olha, e se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Segundo motivo que Deus permite, não abençoa, é quando o seu cônjuge não serve a Deus e quer proibir você de servir. Aliás, a Bíblia diz assim que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, se o governo brasileiro proibir a gente de adorar a Deus, nós vamos obedecer o governo? De jeito nenhum. Se o governo brasileiro proibir a igreja de se reunir, nós vamos obedecer o governo? De jeito nenhum. O próprio Pedro fala, antes obedeçamos em primeiro lugar a Deus, depois os homens. Porque Deus está em primeiro lugar. Também no nosso casamento é assim. Aonde há uma situação de concorrência, aonde há uma pessoa que fala assim, olha, você vai ter que escolher eu ou Jesus, quem você vai escolher? Quem você vai escolher? Tem certeza? Tem certeza? Jesus permite, não abençoa, presta atenção. Ou a pessoa abandonou você. Por exemplo, eu já vi casos, aqui no Goiás tem pouco, mas eu já vi muitos casos de mulheres que foram abandonadas, com 2, 3 crianças, e os maridos nunca mais deram notícias. Raramente acontece de uma mulher abandonar o lar, mas também é possível. Mas eu já vi casos, e a mulher, em alguns casos a mulher fica anos e anos aguardando a volta daquele homem. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. Se uma pessoa te abandonou, foi embora, deixou e não deu mais notícia, é dado como morto na sua vida, Deus permite isso daí. O divórcio, queridos,
tem sido tratado de uma maneira muito leviana nos nossos dias. Nós estamos trocando de marido e mulher da mesma forma que trocamos de roupa. E isto é um sinal dos últimos dias na terra. Jesus fala no capítulo 24 de Mateus que nos últimos dias as pessoas estariam se casando e dando-se em casamento. Mateus 24, 37 a 38. Então preste muito atenção naquela frase humanista que você está repetindo muito no seu casamento, porque ela tem origem satânica. Você diz assim, olha, se não der certo, eu largo. Muita gente fala isso. Eu vou casar, mas se não der certo, eu largo, eu troco. Vou dar uma dica para você, queridos. Ontem eu fui pregar lá em Morrinhos, no jantar dos namorados de lá. E eu mais a minha esposa fizemos algumas jogadinhas. Ela falava o que ela precisava de mim e eu falava que eu precisava dela. E aí a gente combinou fazer uma piadinha no meio da brincadeira. Aí de repente ela perguntou assim para mim: eu preciso que você me compreenda. Aí eu disse: de jeito nenhum. Compreender mulher é impossível. Cadê os homens? Tem algum homem aqui que conseguiu compreender a mulher? Levanta a mão ou cale-se agora. Tem algum homem que precisa de ajuda para compreender a mulher? Levanta a mão para mim ver. O cara casou, tem 3 meses e já está precisando de ajuda. Meu Deus. A Bíblia fala assim, olha, se é falta de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá liberalmente. Mas para entender as mulheres, Deus ainda não nos dotou dessa capacidade. E eu sei por quê. Eu descobri por que Deus não deixou a gente entender as mulheres. Quem quer saber? Quem quer saber? Quem quer saber? Hã? Irmãos, Deus não deixou a gente entender elas, senão a gente ia fazer de tudo para enganar elas. Verdade. Sabia que Deus não deixou? Porque toda vez que a gente precisa dar um tomé na mulher, a gente vai de um lado, vai do outro e peleja, arranja uma história ali e tal. Elas não caem. Elas não caem. Imagina se a gente entendesse elas. Então acho que Deus não deixou, acho que é tipo assim, uma proteção da mulher, ela não ser entendida pelo marido. Verdade, é uma proteção que ela tem, porque é um mistério para a gente. A gente olha para ela e fala assim, olha, como que eu vou derrubar esse gigante hoje? O que eu vou ter que falar para ela, para abrir o coração dela? Imagina se a gente soubesse. Então não pode ser fácil não, né, irmãos? Se alguém descobrir a maneira de como entender as mulheres, escreve um livro que você vai ficar milionário. Então, queridos, divórcio como um final dos tempos do fim, é quando nós declaramos esta frase que nós podemos trocar de marido e mulher a hora que quiser. E não adianta. Se você troca, vai estar trocando só o nome e o endereço, porque o restante vai ser quase tudo igual. Porque o problema não está no seu cônjuge, está em você mesmo. Quando você troca, você está só trocando a cara e o endereço, porque o problema não está no cônjuge, está em você. Quem é difícil de relacionamento é que tem essa ideia de qualquer coisa larga, muda de emprego, sai da igreja, larga de marido, troca de mulher e assim por diante. Agora, por que Deus proíbe o divórcio sobre quaisquer circunstâncias? Porque a sociedade é em célula.
A sociedade que Deus criou na terra, ela é em célula. Então, tem gente que fala, eu não gosto de célula. Se você não gostar de célula, você não pode conviver em família, porque a família é uma célula. Então, a sociedade, Deus criou ela em célula, para ser forte, vigorosa, e trazer a estabilidade para a sociedade. Toda a sociedade que permitiu o divórcio, começou a ter problemas sociais sérios. Presta atenção. Todos os estudos que você quiser, agora eu saí da Bíblia e voltei para a ciência, para os dados, para a sociologia. Todos os estudos que você quiser pegar das universidades, dos psicólogos, dos teólogos, dos sociólogos, eles vão dizer que depois que a instituição do divórcio foi estabelecida sobre o Ocidente, a marginalidade, foi lá em cima. A promiscuidade foi lá em cima. O consumo de drogas aumentou ou não, irmão? Sim ou não? Aumentou. Crianças criadas sem pai e mãe têm problemas sérios. Tem problemas sérios, com raras exceções. Crescem traumatizados, são maridos inseguros, são esposas inseguras. São filhos aí cheios de traumas, cheios de coisas emocionais danificadas. Homens parados, mulheres aceleradas, mulheres paradas, homens acelerados. Tudo isso porque se quebrou a célula máter, destruiu aquilo que poderia trazer segurança e paz emocional para a vida de uma criança. É igual a Isabela que veio aqui à frente agora. Ela pode se tornar uma senhora, ela pode se tornar uma mulher respeitada, ela pode se tornar alguém muito importante na sociedade. Ou ela pode se tornar problemática, depende do comportamento do Wilson e da Catiliane. Depende do seu comportamento, depende do comportamento do pai. Aí, pega todos os estudos, vamos sair da Bíblia, vamos para a prática. Quantos são filhos de pais divorciados que estão aqui hoje e você sabe as dificuldades que isso trouxe para a sua vida? As lutas que isso trouxe para a sua vida. E você vai querer isso para o seu filho, para o seu neto? Você vai querer isso para as pessoas que você ama? Então, queridos, resumindo a palavra sobre casamento, faça tudo para ficar com essa mulher. Fala para ela, vou fazer de tudo para ficar com você. Vou plantar bananeira, virar do avesso. Eu não troco você por nada nessa vida. Fala para o homem que está do seu lado. Chegar em casa, seu marido não está aqui, fala para ele. Passe dor e sofrimento. Agora, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Eu peguei um artigo na internet que eu anotei aqui para me passar para vocês, em um site sobre casamento. Achei legal que eles escrevem lá. Eu peguei um resumo, fala assim, olha, está escrito assim, olha, em nosso estudo, 1 em cada 3 rapazes e 1 em cada 10 garotas entre os 19 e os 23 anos haviam se tornado delinquentes 10 anos após o divórcio dos pais. Isto é, expressavam sua raiva através de uma série de atividades ilegais, tais como assalto, arrombamento, incêndio culposo, tráfico de drogas, roubo, embriaguez ao dirigir, prostituição. E muitos já tinham se envolvido em algumas dessas atividades, mesmo antes dos 18 anos. Um número assustador, porém, continua com esse comportamento delinquente até depois dos 20 anos. Isso é estudo sobre divórcio que você encontra na internet. Por último, casamento de julgo desigual. Hoje está acontecendo muitas pessoas da igreja, batizado, vai lá no mundo, encontra alguém que não é cristão, que não serve a Deus e quer se casar. A Bíblia diz assim, olha, não se ponha em julgo desigual com os descrentes.
2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão há entre luz e trevas? Não existe. 2 Coríntios capítulo 6, verso 15. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Não há nada. Também tem um outro estudo que eu anotei aqui, diz assim, olha, a Bíblia dá 2 motivos claros para o divórcio: a imoralidade sexual, o abandono do incrédulo, abandono por um incrédulo que abandonou a família por causa de Jesus, né? Porém, nesses mesmos 2 casos, o divórcio não é necessário, ou mesmo encorajado. O máximo que se pode dizer é que a imoralidade sexual e o abandono têm a permissão de Deus para o divórcio. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para a nossa sociedade. Existem muitos problemas de casamento hoje, que nós que estamos de fora temos uma interpretação, mas quem está de dentro tem outra interpretação. É muito perigoso ir além do que a Bíblia fala, mas existem situações que são insustentáveis: maus tratos físicos e emocionais, estupros, abuso de criança, problemas emocionais, físicos, problemas sexuais, vício. O que eu estou querendo dizer aqui, queridos? Eu nunca posso julgar uma pessoa que abandonou o lar porque tem um marido envolvido nas drogas, que chega, maltrata, bate, maltrata as crianças. E eu não acredito que Deus quer também que alguém fique debaixo desse jugo. Todo dia chega em casa, apanha do marido, o marido bruto, o marido sem educação. A gente vai orar por ele, vai pedir a Deus pela vida dele, mas eu sei que em um determinado momento, por causa do risco de vida, isso se torna até insuportável. Eu estou falando do meu lado aqui. Deus não encoraja isso, mas Deus também conhece o coração de cada um de nós. Amém? Eu quero gastar meus últimos 10 minutos falando sobre festa junina. Festa junina é cultura ou religião? O humanismo quer colocar na nossa cabeça que é cultura, porque tudo que a cultura perniciosa, tudo que é problema de pecado no mundo, eles querem transformar em cultura. Por exemplo, carnaval, o pessoal chama de cultura. O Ministério da Cultura dá dinheiro. Sabia que o Ministério da Cultura não pode dar dinheiro para um show gospel, mas pode dar dinheiro para o carnaval? Porque show gospel é religião. Carnaval é culto afro-brasileiro, mas eles não chamam de culto, chamam de religião, chamam de cultura. Carnaval é como antigamente as religiões cultuavam seus deuses pagãos, e no entanto eles rotulam de cultura. A festa junina do mesmo jeito. O que é festa junina? Festa junina nasceu na Babilônia, ela tem a sua ascendência na Babilônia. A Babilônia é a mãe de toda a idolatria. Toda a idolatria no mundo nasceu na Babilônia. Rainha dos céus, conhecida como Virgem Maria, esses santos que são adorados com os nomes dos mártires da Bíblia, já existiam na mitologia grega antes do cristianismo. E então, quando houve o crescimento do cristianismo, eles adaptaram estes cultos aos santos cristãos para absorver a cultura grega, a cultura babilônica, trouxeram isso para os nossos dias com o nome de festa cristã. Por exemplo, Adonis era o primeiro nome de São João. Quando era da Babilônia, ele era Adonis e chegou à cultura grega como Adonis. E como era feita essa festa antes dela se tornar cristã? Eu vou resumir aqui porque não dá para falar os 10 pontos que está ali não, tá bom, gente? Antes dela ser festa cristã, existia uma cultura
lá na terra da Palestina ou em Canaã, de adoração a um Deus chamado Deus Moloque, que era um Deus que exige que as pessoas fossem batizadas no fogo. Então eles faziam uma fogueira e batizava no fogo, e em alguns casos se oferecia crianças vivas e jogava naquele fogo. Entende isso, sim ou não? Então Deus Moloque, isso aconteceu muito até na cidade de Jerusalém. Os jebuseus faziam isso, e os jebuseus faziam isso lá no vale que tem ao lado da porta do lixo em Jerusalém, aonde se oferecia esses sacrifícios. É o lugar aonde Jesus se compara com o inferno. Então, queridos, ao Deus Moloque se oferecia crianças e se fazia batismo na fogueira. Uma forma de você adorar o Deus Moloque era andar sobre as brasas. Alguma coincidência, sim ou não, irmãos? Isso foi sendo absorvido pela cultura grego-romana. Quando chegou na Grécia essa adoração, que já é da época de Jesus, a Grécia tinha muitos deuses. Deusa Afrodite, a deusa do amor, que ela casou com Adonis, e aí criou-se a mitologia de Santo Antônio, Deus casamenteiro. Mas havia uma disputa entre duas deusas, Afrodite e... como que era o nome da outra? Não me lembro se eu anotei aqui. As duas disputavam o Adonis. Aí lembra daquela festa junina que tem uma disputa pela noiva? Quantos viu isso? Sim ou não? Então estuda a mitologia grega, que você vai ver que as duas disputavam o noivo. Não é isso, sim ou não? Então na festa junina tinha. Uma outra coisa que tem na festa junina, que ela é tratada do dia 21 de junho. O que é 21 de junho? 21 de junho é o quê? Quem sabe? O ápice da festa junina. É 21, 24 e 29, né? Aqui no Brasil, não é isso, sim ou não? 21 é um santo, 24 é outro, dia 29 é outro. Mas dia 21 era dia de adoração ao Deus Sol, ou ao solstício, começo do solstício de verão no hemisfério norte. Então no hemisfério norte o verão começa 21 de junho, no Brasil começa oficialmente o inverno. E ali começava as festas do solstício, no dia 21 de junho. E a tradição grega era as pessoas fazerem festa de alimentos, as colheitas, celebrar as colheitas, oferecer sacrifícios, oferecer oferendas ao Deus da fertilidade, que é esse Adonis aqui naquela época. A festa junina, então, ela é uma festa de invocação a santos, que na prática são deuses gregos antigos, que se você estudar bem antigamente, são demônios, entidades satânicas que governavam a Babilônia. Então uma festa de invocação a demônios. Não é uma festa simplesmente religiosa, porque a Bíblia não fala para cristãos celebrar quadrilha. Lá na quadrilha a gente vai andando e grita: viva! Viva o quê? Viva! Viva o quê? Isso é cerimônia de invocação. Você está invocando esses espíritos sobre a sua vida. Porque São João, São Pedro, Santo Antônio morreram e estão aguardando o juízo final igual a todos os outros que morreram. Tem 4 cultas fora da terra. A única coisa que pode ouvir você aqui na terra são anjos vindo de Deus e demônios vindo do diabo. Mais nada. No sobrenatural só existem essas duas coisas. E o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo que está sobre toda a terra. Posso ouvir amém?
Amém? Não existe esse negócio de você chamar pelo morto, ele vem. Pelo contrário, vem um demônio que se faz passar pelo aquele morto. Eu já fiz isso. Já fui espírita, sei como é que funciona. Então vem um demônio que se faz passar pelo aquele morto e psicografa, porque ele conhece você, ele sabe as suas intimidades. A Bíblia diz que demônios andam ao nosso derredor 24 horas por dia, tentando uma oportunidade para nos tragar. Então não existe, que me perdoe os cristãos, irmãos cristãos católicos, mas isso foi criado para agradar a realeza grega romana da época da conversão do imperador Constantino, e se tornou essa tradição. Pastor, então eu não posso aqui fazer uma festa caipira? Claro que pode, eu sou caipira de carteirinha, irmãos. Agora estou criando peixe, porco, galinha, pato, ganso e pavão. Ah, e agora tem vaca também, já tem 2. Então eu sou caipirão de tudo. Hoje eu matei frango, cozinhei frango caipira, minha esposa, com piqui, milho. Nós amamos fazer pamonha, não tem problema. Eu amo música caipira, rasqueado de moda de viola, desde que seja gospel. Amém? Evangélica. Amo isso. Mas uma coisa é você celebrar aquilo que é a nossa cultura. Nós somos goianos. Nós não, nós aqui é goiano, né, irmãos? Vamos falar o goianês, claro. Nós aqui somos tudo goiano, né? Goiano não sara, miora. Goiano não sara, escapa, né? Então, queridos, não é problema isso. A festa, você celebrar as suas raízes, não é problema. O problema é quando você é chamado para invocar. E muitas escolas querem obrigar as crianças a participar. Você não é obrigado. E se ela colocar ponto na sua matéria, em troca de você dançar, ela tem que criar uma alternativa para você. Porque festa junina é religiosa aqui no Brasil. Posso ouvir amém? Glória a Deus. É uma festa que inicia crianças no álcool, põe elas para beber caipirinha, porque é um limãozinho com água e um pouquinho de pingue, e a criançada entra no quentão. É ou não é, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Inicia no álcool, tem uma aparência de inocência, mas não tem nada de inocência. É uma festa que celebra o casamento que eu escrevi, entre Afrodite, a deusa da prostituição, e Persefone, uma outra deusa que tinha na Grécia. É uma festa que exalta muitas vezes pobreza, é uma festa que gera saudosismo, é uma festa que não glorifica a Deus, é uma festa que promove adultério, porque você está debaixo de uma tentação muito grande de dar uma pegadinha em muitas pessoas diferentes ali. É uma festa difundida em um estado laico de maneira ilegal pelas escolas. O dia que o Brasil for um país sério, escola não poderá mais celebrar a festa junina, porque o Brasil é um estado laico e nenhuma escola deveria puxar para nenhuma religião. Verdade ou não, irmãos? Então ela é ilegal, contra a lei. Se algum juiz aparecer por aí, proibiria as escolas tudo de fazer isso daí. Posso ouvir amém? E eu quero orar com vocês agora. E esse estudo aqui, ele é bem grande, dava quase 1 hora falando. Depois eu vou colocar ele no grupo da liderança, e você pode pedir o líder da sua célula para mandar no seu WhatsApp. Quem quer receber no WhatsApp? Amém? Eu quero terminar falando, não exponha as suas crianças a esse tipo de festa. Posso ouvir amém? Não exponha. Até fotografia, se você tiver foto das suas crianças nessas festas, joga isso fora, irmão.
Não fique saudosista disso. Ai, que lindinha, que bonitinha. Pinta o rostinho tudo. Coloca uma sainha bem curtinha, enrodadinha, não é assim? Por que não põe uma saiona bem compridona? Por que ela tem que ser bem curtinha? Para quando ela dá uma reboladinha, levantar e ver a bundinha, não é assim? Ah, pelo amor de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.